Podem se assentar. Com esse mesmo espírito, com esse espírito, né, do salmista aqui, que deseja, né, a palavra de Deus, que percebe, né, que ela é como um ouro puro e bom, nós possamos ir agora, né, à palavra de Deus, e nós vamos à exposição do nosso texto de hoje, que é lá em Deuteronômio, no capítulo 33. Por favor, abramos juntos lá em Deuteronômio, capítulo 33. Nosso Deus grandioso, então, nos deixou essa palavra que nos ensina, nos exorta. Nós podemos, né, sim, viver por ela. E hoje, né, nós seremos expostos aqui ao texto dos versos 1 até o 5. Deuteronômio, capítulo 33, somente os versos 1 a 5. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai, e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amo os povos, todos os seus santos estão na sua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá as tuas palavras. Moisés nos deu a lei, como herança da congregação de Jacó, e foi rei em Jesurum quando se congregaram as cabeças do povo com as tribos de Israel. Até aqui. Vamos ao nosso Deus mais uma vez em oração, clamando, né, por este sermão. Senhor, agradecidos, Deus, pela sua palavra que foi lida. Nós, ó Deus, com temor e tremor, nos aproximamos dela com reverência. Sabemos, ó Deus, que essa lei é vida para as nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que essa palavra pode sim nos conduzir, ó Deus, a uma vida maravilhosa, a uma vida de alegria, a uma vida de gozo e paz, ó Deus, nesse mundo. Por isso, com ouvidos atentos, ó Deus, queremos prestar atenção a essa palavra. Sabemos, ó Deus, que somos falhos, limitados e que esse corpo natural, ó Deus, jamais chegaria a essas verdades. Mas, ó Deus, o Teu Espírito Santo pode fazer diferença nos nossos corações. Por isso clamamos, ó Deus, para que o Teu Espírito nos ilumine, para que Ele toque, ó Deus, o nosso coração de pedra. Faça, ó Deus, os nossos ouvidos atentos a essas verdades. Sejamos, Deus, realmente incomodados. Que eu fale, ó Deus, da parte do Senhor para os meus irmãos e não impeça, ó Deus, eles de chegarem a essa verdade bíblica. Que todos nós, ó Deus, em conjunto, sendo, ó Deus, instruídos pelo Senhor aos seus pés, possamos realmente, ó Deus, nos maravilharmos com as suas bênçãos, as suas dádivas, sermos constrangidos a viver, ó Deus, em conformidade com a sua escritura, fazendo, ó Deus, a sua vontade sempre. Por favor, se conosco, ó Deus, nessa noite, por toda essa exposição, na apresentação, ó Deus, no entendimento dessa palavra. É o que pedimos, sempre mediados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, as últimas palavras de um homem são sempre uma imagem, né, icônica que vem à nossa mente. Pensar, né, que alguém está no leito de morte, ou alguém, né, sabe que vai morrer ou que vai passar, né, desta vida, e vai dizer, né, então as suas últimas palavras. Normalmente isso é tomado, né, com muita preocupação, com muita cautela. Talvez, né, no caso de você, você possa pensar mesmo num ente querido e você esteve com ele, né, no final da vida dele, pôde ouvir as suas palavras e dificilmente, né, nós nos esquecemos daquele, muitas vezes, o último momento, mas quando há, né, a oportunidade daquelas últimas palavras que a pessoa pode dizer. Talvez isso fique bem forte, né, no nosso imaginário por uma série de filmes e séries, né, e momentos em que nós paramos, né, para pensar nessa realidade. Mas mesmo que nós não pensemos, né, em alguma cena específica, tá gravado, né, meio que no nosso imaginário, na nossa mente, que essas palavras, né, de um homem no leito de morte são importantes, devem ser preservadas, devem ser guardadas. Nos filmes, né, para nos lembrar de alguma, é claro que existem aquelas palavras, né, mais desesperadas de alguém, né, no último momento ali de respiro, como fujam seus tolos. Mas talvez, né, o que mais fica na nossa mente e as palavras mais belas sejam quando aquele
protagonista ou aquela pessoa do filme está em um momento de reflexão, talvez uma breve pausa ali entre o momento que antecede a sua morte, e ela para por um instante, reflete e fala, né, talvez algumas palavras, e talvez as palavras possam ser como: fim, a jornada não acaba aqui, a morte é apenas um outro caminho que todos temos que tomar. Não vou dizer, né, para vocês não chorarem, porque em muitos momentos a gente precisa chorar. Claro, né, que a gente pode pensar nesses filmes, né, icônicos, como aqui eu acabo de citar, né, O Senhor dos Anéis, dentre as cenas finais ali de Gandalf, mas de modo muito mais grave e real e tão mais sério, né, ainda que esses filmes possam até apontar para verdades bíblicas, quando nós nos voltamos aqui para a Escritura, e mesmo aqui no Pentateuco, os 5, né, primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, nós vemos, né, alguns patriarcas no seu fim. Isaac abençoa Jacó quando ele pensa que Jacó não voltaria. Há um momento, né, em que Jacó volta e que Isaac pode ver, né, esse seu filho que ele pensava perder naquele dia. E há, né, um momento ali que ele e o seu irmão Esaú, já reconciliados, eh, podem enterrar, né, o seu pai. Mas quando Jacó sai fugido, pensando que poderia ser morto por Esaú, a família pensava que nunca mais, né, veriam ele. Então a coisa, o que que Isaac faz? Isaac abençoa a Jacó. Quando esse mesmo Jacó, tendo voltado, né, toda essa história que eu acabo de contar, ele chega ao fim dos seus dias lá no Egito. Depois, né, que ele peregrina e vai ter com seu filho José, agora governador, e ele é sustentado ali, e ele passa ali bons anos ainda, né? E chega ali no fim dos seus dias, esse mesmo Jacó, né, farto de dias, chama todos os seus filhos, os seus 12 filhos, que viriam ser as 12 tribos de Jacó ou as 12 tribos de Israel, que é outro nome, né, para esse patriarca. Ele abençoa, né, um por um desses filhos. Não percam essa história de vista, tá? Gênesis 49 é um capítulo muito importante para justamente, né, o que nós vamos ver aqui hoje em Deuteronômio 33, né, do verso 1 ao 5. O mesmo José, né, no finzinho da sua vida, e nós estamos falando já do capítulo 50 de Gênesis, ele pede, né, para que os seus ossos sejam guardados e levados para sua terra. Aquele patriarca sendo alguém, né, tão importante na vida de Israel, tendo preservado o povo, né, as 12 tribos, preservado os seus irmãos, que depois virariam as 12 tribos, como não ouvi-lo? E nós ficamos sabendo, né, que 400 anos depois, aquelas últimas palavras de José, ecoando, né, na vida de todo o povo, eles pegam os ossos de José, levam eles por todo o caminho no deserto, naqueles 40 anos, e lá em Josué, nós ficamos sabendo, né, que aqueles ossos são levados, né, e enterrados junto com seus pais lá na terra de Canaã. Palavras finais, né, de homens que importam. Palavras que, na maioria das vezes, ou justamente essas que eu selecionei desses exemplos, são palavras de bênção, uma oração de vida mesmo diante de Deus, para aqueles, né, que são as suas descendências ou a sua descendência. Há ainda, né, outras palavras finais na Escritura, que a gente já inclusive leu, né, na na liturgia hoje, mas que eu quero reforçar ainda nesse sermão. Mas hoje nós vamos ver a palavra de outro que pode ser chamado, né, um patriarca para Israel, Moisés. Moisés vai dizer aqui, declarar as suas últimas palavras para o povo de Israel. Eu sei, né, que há muito tempo, já ficou até um pouco jocoso no nosso meio, as palavras finais de Moisés que nós temos falado. Afinal, todo o Deuteronômio é sim, né, um livro inteiro das palavras finais desse legislador, profeta, sacerdote, né, de certa forma, aqui no meio do povo, que traz, né, em seus últimos momentos ali de vida, todo este livro, né, para o pessoal. Um Moisés já com 120 anos de idade, mas ainda, né, com vigor, é o que nos conta o capítulo 34. Ele sabe que não vai entrar na terra prometida por causa do seu pecado, por causa do seu erro. Não era esta, né, a vontade do Senhor. Ali mesmo, naquela terra onde eles estavam, nas terras de Moabe, às portas da terra prometida, a vida dele se encerraria e ele não seguiria com o povo de Israel. Esse era o tempo que Deus deu a ele e o comissionou, né, para essa vida na terra. Então ele escreve, né, esse longo discurso que nós vimos aqui ao longo de todo o livro. Ele relembra, né, ao povo a sua história nos capítulos 1 e 3 de Deuteronômio. Ele traz a lei no capítulo 5 e ele explica toda essa lei, dos capítulos 6 até o 26. Ele passa, né, por cada um dos mandamentos, primeiro, segundo, terceiro, sempre chamando a atenção, né, do pessoal para que eles possam se voltar à lei. No final do livro, as suas últimas palavras são um pouco duras. Lembrem-se, né, dos capítulos 27. No 27 ele ainda dá uma
fala para o pessoal rememorar a aliança, mas o 28 e o 29 são ali bênçãos e maldições. No capítulo, mesmo que no capítulo 30 ele ainda diga, né, que o povo possa retornar ao Senhor se eles se arrependerem, o capítulo 31 é mais um daqueles capítulos, né, que eu sei que vocês são um povo de dura cerviz, eu sei que vocês são difíceis e que vocês vão abandonar e trair ao Senhor. Por isso, ele deixa então, né, todas essas palavras de se atentem à lei, não se pervertam, não saiam disso. Se eu posso dizer algo para vocês, além de já ter postulado aqui, relembrado, contado de novo, né, a história de redenção de vocês e a lei que Deus deu para vocês viverem, ele passa a maior parte do tempo, né, no livro dando essa lei, mas uma outra, né, a segunda maior parte do livro é fiquem, né, nessa lei, não abandonem essa lei. Então, né, no capítulo 32, que nós vimos por último, ele dá um cântico. E é um cântico de alerta. E é um cântico pesado também, para que eles fugissem da idolatria. É claro que é um cântico maravilhoso, né, que exalta o nosso Deus, mas que coloca, né, o povo em xeque. Mas então, né, ele terminou de colocar a lei novamente para o povo, aquele povo que entraria, né, na terra prometida, na terra da aliança. Ele terminou de exortá-los, de chamar a atenção. Ele fez isso, né, por diversas formas. Uma, um ritual que deveria ser feito, palavras, né, de que os confrontassem, uma bênção e uma maldição que chamasse a atenção, um cântico. Então ele encerrou. Agora ele disse, né, basicamente aquilo que ele tinha para dizer para todo aquele povo. Mas o capítulo 33 é então esse capítulo que ele vai colocar, né, as últimas palavras. Já tendo, né, dito tudo aquilo. E agora, né, essas últimas palavras dele são palavras de bênção. Moisés, né, vai até o povo, sabendo, né, que ele completou a carreira, sabendo que ele foi até o fim, firme, fiel, né, no Senhor, homem de Deus, como o nosso texto diz aqui, ele então deixa essa bênção. Essa bênção é uma oração profética que ele faz aqui, mas não deixa de ser uma oração por aquele povo, da expectativa que Deus mesmo tinha colocado no coração dele. Vejam o verso 1. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Ele vai deixar aqui todo esse capítulo 33, né, essa bênção para todas aquelas tribos, para todo aquele povo que ele já andou com eles por 40 anos no deserto, que ele tirou, né, do Egito. Claro que Deus fez isso, mas por meio dele, né, mediador, aquele povo de dura serviço, aquele povo que ele conhecia. Eu vou abençoar esse povo. Moisés, né, é chamado assim, homem de Deus. Em outros lugares da Escritura, ele é referido-se assim diretamente. Então, mas vejam que a relevância aqui não é qualquer homem, né, dizendo palavras aleatórias. Um qualquer aqui, qualquer pessoa no mundo dizendo, né, certas palavras no fim da sua vida. Mas um crente. Por si só, né, isso tem muita relevância. Aqui mesmo, né, a gente ainda está numa introdução do sermão, mas eu já quero fazer uma aplicação. Como nós seremos lembrados, né, quando nós morrermos? A face, né, ou de face com a morte, que é o que esse texto aqui nos coloca, e talvez ela possa parecer distante para muitos de nós, mas constantemente, né, num mundo de tragédias, de dificuldades, de uma vida como nós cantamos no Salmo 90, que é passageira, é como, né, uma erva que nasce pela manhã e no fim da tarde murcha. Nós não sabemos, né, se quando nós sairmos aqui vai ser o nosso último momento, talvez uma vida, né, encerrada por um acidente ou qualquer coisa assim. Quando nós morrermos, e se for hoje, se for amanhã, se for daqui não sei quantos anos, como nós seremos lembrados? Como você quer, né, que você seja lembrado? Talvez você não tenha tempo, né, se essa for uma fatalidade, de dizer suas últimas palavras. Mas a vida que você viveu, ou a maneira, né, como você se portou, vai ser, né, o seu discurso para as pessoas. Um homem qualquer? Um cara que empreendeu grandes esforços pela sociedade, se destacou por ser ou engenheiro, ou médico, ou não sei o quê, ou estadista, ou um homem de Deus? Qual é, né, o cerne, o centro de busca das nossas vidas, diante da morte, né? Como nós pensamos, né, ou como nós temos vivido então a nossa vida e como nós seremos lembrados. O livro dos Reis, Primeira e Segunda Reis, é outro daqueles livros pesados. Eu lembrei, né, desse livro porque eu tenho lido e meditado nesses últimos dias novamente. Ali, né, é um livro histórico,
São historiadores contando a história dos reis, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, que narra assim, né, as conquistas, as vitórias militares, os desafios que aqueles reis tiveram, as talvez doenças e como foram curados ou não. Mas lá no fim, não deixa de ser um texto, né? E a escritura, a pena de Deus descreve, independente, né, do que esse cara tenha feito ou quão bom ele tenha sido rei, no sentido de conquistador, de reunir, né, muitos povos e nações, o seu poderio. No final de cada um deles é feito, né, uma análise do reino. E a análise é a seguinte: andou ou não andou, segundo como um homem, segundo o coração de Deus. Na maioria das vezes, né, andou ou não andou segundo o rei, né, antecessor, no caso, Davi, que era então, né, esse homem segundo o coração de Deus. Como nós, né, vamos nos apresentar no último dia diante do nosso Senhor? Homem de Deus, que andou com o Senhor, homem do mundo, que viveu uma vida para si, de si para si, no máximo, né, para a sociedade, talvez para as pessoas à sua volta. Há mais um aspecto, um segundo aspecto dentro disso, que nós não estamos aqui também colocando, né, pessoas que nunca pecaram. Aliás, nós estamos diante de um Moisés que não entrará na terra por causa do seu pecado. Não é, né, alguém que nunca erra, que nunca errou ou que é perfeito. Mas vejam que o texto não fala assim: Moisés, homem de Deus, mas que pecou no caso lá de. Não. Moisés, homem de Deus. Ponto final. E aqui talvez a gente tenha que ficar atento um pouco quando nós exageramos, né, em relação à perspectiva de santidade que nós queremos na vida do outro. Principalmente, né, daqueles que são da família da aliança, da família da fé. Se você está diante de um homem que foi salvo, remido pelo sangue de Jesus Cristo, e cuidado que eu não estou aqui dizendo que nós não devemos apontar erros ou tratar erros, há momento para isso, e aconteceu isso sim na vida de Moisés. Mas na maioria dos momentos, então, diante de homens e mulheres de Deus, nós simplesmente dizemos: homem, mulher de Deus. E então tocamos a nossa vida ao lado dessas pessoas. Isso é o que precisa acontecer, principalmente aqui no meio da nossa igreja. Aqui a ideia é refutar justamente algo nos nossos corações que algumas vezes se afasta ou critica, né, os irmãos sempre, talvez especialmente líderes, mas o fulano de tal, que é homem de Deus, mas muitas vezes, né, como nós fazemos, vivemos ou colocamos, né, as coisas na igreja. Nós abrimos, né, a Galeria da Fé lá em Hebreus 11, vocês sabem o quanto eu gosto desse livro e cito, né, constantemente. Mas são homens, né, cheios de defeitos, de pecados que estão descritos ali. Sim, né, nenhum ali é inerrante, a não ser no começo do capítulo 12, o próprio Senhor Jesus Cristo como exemplo, né, de fé. Mas antes dele, ali no capítulo 11, só homens, homens que viveram e pecaram. Mas ali, né, não há essa constatação. Há homem de Deus, que andou com Deus, que teve fé, que servem sim de espelho para nós. E vejam, quando nós perdemos de vista que nós estamos diante de homens e mulheres de Deus, que nós podemos sim aprender com o seu exemplo, mesmo que eles tenham erros. Ou nos colocamos, né, numa posição de santarrões que nós não aprendemos com mais ninguém. Porque ninguém é tão santo, né, quanto do jeito que eu quero e posso seguir então essas pessoas. São sim homens com defeitos, homens com falhas, mas que na maior parte, né, de sua vida viveram para o Senhor e andaram com o Senhor e são homem, né, e mulher de Deus. E nós nos espelhamos, sim, nos homens bíblicos, mas também naqueles que estão à nossa volta. E aprendemos uns com os outros. E claro, também somos, né, exortados nos nossos pecados a fazer diferente, a mudar. E isso é feito, e claro, em comunidade aqui dentro da igreja. Mas voltem, né, a atenção para esse primeiro verso aqui do capítulo 33. Moisés, homem de Deus. Mas ele vai mais além, né, do que um simples homem de Deus, e isso já é muita coisa, como eu falava há pouco, mas aqui ele é colocado como um profeta. Outros profetas também são chamados assim, e inclusive no livro de Reis, né, Elias, por exemplo, é relatado como homem de Deus, e mais alguns outros profetas, Isaías e outros, e o próprio Moisés é chamado em outras porções da Bíblia assim. São profetas, né, que são
indicados no Antigo Testamento quando há esse chamado aqui, Moisés, homem de Deus. Então, vejam, Moisés, homem de Deus, profeta. É isso que deve estar na nossa mente. Ele é chamado assim também, né, no próprio título do Salmo 90, que nós cantamos, não aparece o título, né, na nossa versão cantada, mas está lá assim, né, na Escritura, que viveu a sua vida para o Senhor. Talvez o profeta mais distinto da antiga aliança, essa é a bênção que ele abençoou os filhos de Israel. Moisés não entraria na terra prometida, mas ele aqui é como um mediador do povo diante de Deus. Ele age, né, como um pai para aquela nação. Ele não é um pai que gerou aquelas pessoas, mas vejam que ele abençoa o povo tal como Jacó fizera lá em Gênesis 49, que é um paralelo, né, dessa passagem. Moisés toma então esse papel de pai, como patriarca da nação, para orar e abençoar toda a nação. E fiquem bem, né, com isso em mente, como mediador deles que recebeu esse ofício profético e medianeiro da parte de Deus para que ele fizesse isso frente ao Pai por aqueles homens. Um líder, né, que entendeu a sua autoridade, que vem, né, claro, do próprio Deus, e que pôde, né, então, abençoar aqueles homens. Eu já quero aqui de antemão, né, lembrar porque de uma essa sim a última palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, não precisam abrir, mas lá em Lucas, no capítulo 24, no verso 50, é um dos últimos versos, talvez o último verso de Lucas. É dito, né, que o nosso Senhor já estava ali, né, no momento da ascensão, tendo passado aqueles dias ali ressurretos, e ele vai, né, com os discípulos ali em direção a Betânia, que é o que o texto relata, né, para que eles fossem caminhando. E chegando ali, né, eles olham então para o Senhor, e a última coisa que o Senhor faz, Lucas registra, é que o Senhor Jesus abençoa os seus discípulos, enquanto eles olham, né, para ele sai, né, com as nuvens. A última palavra do nosso Senhor Jesus Cristo é uma bênção. É significativo, né, que a última palavra desses patriarcas, desses mediadores e essa conclusão, né, na obra de Cristo Jesus, seja, né, exatamente isso. O texto que se segue aqui, dos versos 2 em diante, até o final do capítulo, é uma poesia hebraica. É um tanto difícil de interpretar, de traduzir. Talvez esse seja um dos textos que eu mais tive dificuldade com a corrigida fiel, que é a nossa versão que nós usamos, mas é realmente muito difícil. Então, há uma disputa, né, das traduções por essa estrutura de poética, né, que há no texto. Mas a estrutura do texto é simples. Versos 1 ao 5 é uma introdução. Dos versos 6 até o 25, ele vai nomeando tribo por tribo e falando, né, a bênção ali para cada uma dessas tribos. E ele termina com uma estrofe final de a exaltação a Deus e aqueles que são abençoados por ele. Nós até poderíamos ler todo o texto hoje, mas eu já, inclusive, né, gastei um bom tempo aqui, foi de propósito, e nós não vamos, né, chegar do verso 6 em diante, porque eu tenho o objetivo de, quando Deus permitir, nós olharmos, né, em paralelo cada uma das bênçãos aqui de Moisés, em paralelo com as bênçãos de Jacó, em paralelo com o que se segue, né, na escritura dali em diante para cada uma dessas nações. Acredito que não só pelo desejo, né, de curioso, é uma maravilha poder perceber, então, né, a palavra do Senhor para essas tribos e que tem muito a falar com as nossas vidas. Mas hoje, ainda há mais coisas, né, para além desse verso 1, que o Senhor tem para nos falar. Nós vamos seguir, né, então, aqui, a partir do verso 2, mas o que eu quero que fique bem fixo na mente de vocês, e bem gravado, né, nesse dia de hoje, para que vocês se lembrem, além das lições já dadas aqui sobre esse enfrentar, né, da morte, dessas últimas palavras que muitas vezes são colocadas na Escritura, eu quero que vocês se lembrem, e o que está posto aqui nesses versos 2 a 5 especialmente, é que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Deus é a fonte de todas as bênçãos. Essas coisas, ou todas as coisas, vêm da mão dele. Ele é esse que tem o poder e por seu amor e por sua graça, ele abençoa as pessoas. Talvez isso seja um jargão, né, comum no nosso meio. Deus é fonte de bênçãos. E nós não paramos para pensar e refletir o quão profundo e o quão sério é pensarmos e falarmos sobre essa coisa. O rei, o soberano do universo, e é assim que ele é apresentado nesses versos, nós vamos chegar lá. Ele vem diante de todos os seus filhos, do seu povo,
E por amor, e tão somente por amor e graça, ele dá, né, bênçãos, ele derrama as suas bênçãos, o seu favor, as suas maravilhas para o seu povo. O destaque dos versos 2 ao 5 é que ele não só faz isso, como ele é o único que pode fazê-lo. Ele é o único que faz isso e tão somente pelos seus. O primeiro aspecto é esse: Deus é fonte de todas as bênçãos. E o segundo aspecto que eu quero, né, destacar e que Moisés destaca aqui nos versos 2 ao 5, ele meio que coloca para o pessoal: olha, eu vou morrer, mas quando eu morrer, não temam. Ele coloca duas coisas diante, né, do povo aqui, né, nesse momento de partida dele. Olhem para o Monte Sinai. Vocês vão ver bem isso nos versos 2 ao 5. Olhem para o Monte Sinai. Olhem para a aliança que foi dada, para a lei que foi prescrita e colocada diante de vocês. Esse foi um presente para vocês. No futuro, quando vocês estiverem lá na frente, não se esqueçam de olhar para trás, para essa lei, para a maneira como ela foi dada, para a maneira como Deus chegou até vocês. E ele ainda diz que quando eles estiverem lá no futuro e entrarem, né, na Terra Prometida, aliás, ele lembra justamente que eles vão entrar na Terra Prometida. Ele olha para trás e ele fala para eles: olhem para trás. Nesse momento em que vocês estão, olhem para trás e lembrem-se do que Deus fez por vocês e a lei que foi dada e a aliança que foi colocada diante de vocês. No presente que vocês estão, olhem para frente e lembrem-se que vocês conquistarão a Terra Prometida, que vocês chegarão lá, que vocês alcançarão essa vitória. O futuro de vocês é de domínio, é de conquista, é de vitória, sim, quanto a essas coisas que Deus prometeu. Nós temos muito a dizer sobre essas duas coisas e eu ainda quero, no tempo que nós temos, pensarmos sobre essas três coisas, né, na verdade, que eu coloquei até aqui. Deus como fonte de bênçãos e um Moisés que nos lembra, olhe para trás e não se esqueça de onde você está, olhar para frente, aonde é o alvo, aonde ele quer, né, onde Deus quer que você chegue. Antes de passarmos para a leitura, né, do verso 2, os profetas, depois de Moisés, seguem fazendo essas mesmas coisas. Por isso que é dito, né, que esses profetas falam, né, em cima de Moisés, e muito deles é realmente reforçar o que Moisés colocou, porque eles continuam insistindo com o povo, que muitas vezes, né, cai, né, e perde certas bênçãos terrenas, ou mesmo bênçãos espirituais, e esses profetas conclamam eles: gente, olhem para trás, para a lei que foi dada, que vocês estão esquecendo, que vocês estão deixando de lado. E assim, apontemos para um futuro vitorioso, de conquista. Essa é a única maneira, né? E não, mas tenhamos isso, né, como promessa, caso realmente olharmos para essas coisas, que Deus nos fará sim avançar e vencer e crescer e chegar, né, a um lugar melhor do buraco que nós nos enfiamos hoje. Verso 2. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai. Ele subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Base, né, então, da bênção que está sendo colocada, a base do que ele vai proferir a partir do verso 6, especificamente para cada uma das tribos, está lá no Sinai. O Senhor veio, e aí talvez a tradução aqui, né, fique um pouco difícil, mas e resplandeceu ali no Sinai. Seir, né, a gente sabe que talvez é uma outra localidade, mas talvez seja um paralelo aqui ao Sinai e Parã também, no sentido de sinônimos. O Senhor veio e resplandeceu. É claro, né, que Moisés fala muitas vezes sobre Horebe ao longo de todo o texto, ao longo de todo o Pentateuco, mas aqui então ele faz referência exatamente ao monte, né, onde nós sabemos que Deus entregou a sua lei. Lembrem-se, né, como Deus vem naquele momento. Nós apresentamos isso lá em Deuteronômio, no capítulo 4 e 5. Isso também nos é ensinado lá em Êxodo, no capítulo 19 e 20. Como o Senhor vem? O monte Sinai fumegava. Hebreus, né, capítulo 12, também nos lembra dessa história. O monte Sinai fumegava. Havia, né, um clangor de trombetas no ar, trovões, relâmpagos. O Senhor chegou. Deus veio até o mundo e ele se apresentou. Teofania, né? Deus apareceu ali no meio do povo e ele veio trazer a sua lei.
Essa é a visão que Moisés evoca na cabeça de todos eles. Prestem muita atenção. O que aconteceu com vocês? A visão que ele quer colocar diante de todos eles. O Senhor veio e se apresentou dessa forma. Lá no Salmo 68, o salmo que nós lemos os versos 2 e 3 no começo da liturgia, Salmo 68, vejam o verso 7. Salmo 68, 7. Ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhava pelo deserto, a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. Até o próprio Sinai, o monte, foi comovido na presença de Deus, do Deus de Israel. Verso 14: quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como a neve em Salmão. Nosso Deus, então, vem com glória, vem com poder, vem com soberania. E até os montes, né? É dito, então, que até os montes estremecem. Em outro salmo, né? Os montes fogem do Senhor, se espantam. E ele é esse que vem, né? Como aqui no verso 14, como um rei, mobilizando um exército e espantando aqueles, né? Que não são dos seus. Milhares de anjos vieram, vejam, né? E veio com 10 milhares de santos. Aqui a melhor interpretação é que, de fato, né, veio com seus anjos ali no Sinai. Eu não sei se você teve essa curiosidade, mas eu tive, e ela foi sanada, inclusive, por mim somente recentemente. Porque lá no discurso de Estevão, em Atos 7, ou em Gálatas, no capítulo 3, Paulo falando sobre o Sinai, é dito que a lei foi mediada por anjos. Só que o problema é que você lê Êxodo, lê Deuteronômio, e não há nenhuma menção desse evento de um anjo ter entregado, né? Só, o texto só diz que Deus entregou as tábuas da lei e veio ali, né, no Sinai, e entregou as tábuas da lei. O texto, né, que tanto Estevão, né, e consequentemente os seus pares ali da época, e finalmente o apóstolo Paulo, também em Hebreus, no capítulo 2, está referenciando, é Deuteronômio 33, verso 2. A ideia da mediação por anjos é que Deus veio com a miríade de anjos, Deus veio com um exército celestial na entrega da lei, naquele dia, aquele evento cósmico grandioso que Deus se apresentou daquela forma, ele estava acompanhado de milhares e milhares. E aqui talvez Moisés não queira dizer 10 milhares de santos, talvez se referindo a 1 milhão. Mas talvez o que ele quer dizer é justamente incontáveis hostes angelicais acompanhavam o Senhor naquele dia no Sinai. Essa é a cena, né, que Moisés quer montar na nossa mente. Eu quero ler, e não vou deixar de ler, Abacuque, capítulo 3, um dos últimos profetas aí antes de Sofonias, Abacuque, capítulo 3, vejam os versos 1 ao 4. Oração do profeta Abacuque, verso 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e do monte de Parã o santo, Selá. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor, e o resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Moisés sabia que ia morrer, mas Deus permanece entronizado. Deus permanece junto com as suas hostes angelicais nos céus. Ele continua proclamando e declarando a sua lei diante de todo o seu povo eternamente. Essa é a lembrança que Moisés quer ter, ainda que ele seja passageiro, Deus não é. E o seu lugar nos céus, lembrem-se, né, como o tabernáculo é construído, e finalmente, né, a arca é construída e querubins são colocados diante dela, ou ali, né, em cima do propiciatório, em cima da arca, e eles apontam, né, para o lugar onde Deus viria, né, e se colocaria diante do povo, onde ele seria entronizado e falaria às pessoas. Deus está no meio, né, de anjos. Os patriarcas morrem, morreu, líderes morrem, reis morrem, mas ele está sentado, entronizado. No ano da morte do rei Uzias, estava eu, né, Isaías, assentado e vi o Senhor. Na verdade, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E as ordas, né, do seu manto cobriam o templo. E a casa do Senhor, né, se encheu de fumaça.
Serafins estavam por sobre ele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa é a visão que nós temos que ter do nosso Senhor, essa é a visão que eles estavam sendo conclamados a terem, que nós somos chamados a ter hoje do nosso Senhor. Vejam e percebam muito bem diante de quem vocês estão, diante de quem ainda hoje está entronizado no meio dos anjos, governa soberanamente sobre todas as coisas, como no Salmo 19. Ele não só vem e promulga a sua lei, que é o final do Salmo, mas no começo do Salmo, toda a criação revela e fala e aponta e louva ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Esse Deus que governa todos os seus anjos, que arrebanha povos para si, que mobiliza tudo para que tudo aconteça conforme a sua vontade. Ele que tem anjos no seu domínio, ele mesmo arrebanhou um povo para si, um povo especialmente que ele amou. Voltem lá para Deuteronômio 33 e vejam o verso 3. Na verdade, ama os povos. Todos os seus santos estão na sua mão. Postos serão no meio entre os seus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Como eu disse aqui, as dificuldades, né, de tradução, e ainda se de fato nós estivermos falando de um plural aqui, né, para povos, seriam ali as próprias tribos, mas eu ainda preferiria traduzir com ele ama o seu povo. A base, né, da aliança que Deus fez com aquela nação é o amor que ele tinha para com eles. Esse Deus, em tudo isso que ele foi representado, em todo esse apontamento que nós vimos agora há pouco, ama o seu povo, ama com um amor especial. A base para todas essas bênçãos da aliança é tão somente a sua graça, que vem por causa do seu amor, que ele nos amou primeiro. Deus soberanamente coloca isso diante do seu povo. Não por nada neles, não por nada naquela nação, não por nada em você, mas ele mesmo decretou, ele mesmo colocou, ele mesmo postulou que ele te ama e te amará para sempre. Que você é a posse especial dele. E que o povo de Israel era uma representação dessa posse que ele tem de todos os povos, daqueles, né, que se submetem a ele, que amam a Jesus Cristo. Vejam, né, com quem que ele está falando aqui? Com esse Israel, né, que estava no deserto. E esse Israel serve muito, né, de exemplo para nós hoje. Não é, né, ser amado por Deus e estar longe do deserto, mas é ser amado por Deus e precisamente no deserto ser assistido de todas as bênçãos. Deus é fonte de todas as bênçãos. E assim os sapatos não desgastam, há alimento, há mantimento, há segurança, há vitória sobre os povos, né, ao redor. Não é, né, ser amado por Deus e transportado então para uma realidade, né, boêmia e tranquila e sossegada nessa vida. Às vezes é estarmos no deserto, mas sermos, né, alvo da atenção especial de Deus, que olha para você como objeto, né, do amor dele, que é infinito. E termos tudo que nós precisamos no Senhor, de ver a sua providência nas nossas vidas. Então, né, podemos dizer, como o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele que nos sustenta, ele é o meu pastor, que está me sustentando, que está cuidando de mim, que está me levando para pastos verdejantes. Nós estamos debaixo dessa bênção. Talvez eu esteja adiantando aqui o fim do sermão, mas é claro, né, e nós já vimos isso aqui inúmeras vezes, como Israel aponta, né, esse povo que ele escolhe para si, é justamente apontando para um momento, né, na igreja em que ele escolheria essa descendência, filhos de Abraão, que ele fez até mesmo das pedras, ou seja, outras nações que ele enxertou em Cristo Jesus, e nós agora, como chamados pelo Novo Testamento, somos Israel de Deus, povo eleito de Deus, sacerdócio real, nação santa. A quem os apóstolos se dirigem, né, com esses termos? A igreja de Cristo, a vocês, Igreja Presbiteriana Reformada de Uberlândia.
Vocês são alvo, né, e objeto do amor de Deus, independente, né, da vida que você tem passado, das situações que você tem, que tem, né, te alcançado na sua vida, das dificuldades. Olhe para esse Deus entronizado e não tema, e não sucumba a esse mundo. Pelo contrário, comece a perceber as inúmeras bênçãos, né, que ele tem colocado diante de você, como ele tem te livrado, né, mesmo estando muitas vezes no deserto. Veja o final do verso: postos serão no meio entre os teus pés, e cada um receberá das suas palavras. A ideia aqui é de um pai. Eu faço isso muitas vezes com o Charles Filho e o mesmo Thomas. E é quando a gente coloca então os nossos filhos no nossos pés, e então ensinamos, né, a ele. Lembrem-se, né, de Maria. Maria, aquela não a mãe do Senhor, mas Maria que aprendia aos pés do Senhor. Pensem que dádiva, né, dela estar ali aos pés de Cristo aprendendo dele. Sabe qual é a maravilha? Essa é a palavra de Cristo Jesus. E estarmos aqui é realmente estarmos aos seus pés aprendendo dessa palavra. E aqui nós começamos a entender, pelo gesto de Maria, né, de estar maravilhada ali aos pés do Senhor, o que é o salmista no Salmo 19. Que lei perfeita, que maravilha estar aqui. Quão bom, né, é ir à casa do Senhor, ou abrir a minha Bíblia em casa e realmente, né, ver esse destilar de ouro puro que o Senhor coloca diante de mim, porque o próprio Senhor Jesus está falando comigo e eu estou, né, nos seus pés como um filho, sendo ensinado aos pés de Cristo Jesus, aos pés do próprio Deus que me ensina. No meio dele, entre os seus pés, cada um receberá das suas palavras. Verso 4: Moisés nos deu a lei como herança da congregação de Jacó. Vejam, é nesse sentido que eu estou aqui falando da palavra de Deus. Moisés dá a lei e ela é uma herança, como herança da congregação de Jacó. Vejam, né, o tipo de zelo que Moisés mesmo já tem por aquilo que ele soube, né, que não, ele não foi ele que produziu, mas que foi o próprio Espírito Santo, né, que deu para ele. Essa palavra, né, que eu estou justamente, né, falando agora, essa palavra que é a nossa herança, que é aquilo que nós temos, que é aquilo que nos distingue como povo especial, que é a palavra que nos ensina e nos fala sobre quem é o nosso Deus, que revela ele dessa forma grandiosa em meio aos seus anjos. Essa lei também nos ensina como viver, nos ensina como andar, como honrar esse grande rei no reino, né, do qual nós somos participantes e estamos debaixo. Moisés deixa uma herança. Moisés deixa essa lei. Nós precisamos, né, ser uma geração que se preocupa com a nossa e a próxima geração. Até os homens, né, ímpios e mundanos pensam nos seus filhos ou na sua geração, né, na, na continuidade dessa geração. Quanto mais o povo de Deus, que precisa pensar, né, nos seus pares ali, nos seus irmãos e também, né, nos seus filhos. E também, né, nas gerações que virão, não necessariamente os filhos que forem gerados de mim, mas todas as pessoas, né, que estão nascendo agora no mundo ou crescendo nesse mundo. Moisés, né, tinha aqui em mente, e ele é mais uma vez exemplo para nós, na sua morte, a preocupação dele, os objetivos dele tinham em mente a eternidade. Quais têm sido, né, os nossos objetivos nessa vida? Ou para o que nós temos vivido? E vejam que eu não estou falando de coisas grandiosas ou de sermos pastores, líderes, de irmos até a China ou a África, mas de vivermos, né, entendendo que cada uma das coisas que nós fazemos são eternas, ou precisam, né, vislumbrar ou visar a eternidade. E então nós fazemos diferente, mesmo no nosso dia a dia. Mesmo quando eu estou limpando a casa porque está cheia de fuligem, que caiu um monte de fuligem em Uberlândia hoje, eu estou cuidando, né? Então, no caso, a Thaís estava fazendo isso, coitada. Ela está cuidando dos filhos para que eles tenham um bom dia, para que eles estejam, né, bem seguros, para que nós possamos vir à igreja à noite, para que nós possamos estar bem cuidados, para que nós possamos nos lembrar do Senhor, para que eu possa ensiná-los. De repente, as atividades mais básicas, né, ou mais simples, inclusive de diversão, visam, né, a eternidade. Se não estamos fazendo isso, então estamos perdendo o foco. Ainda que estivéssemos fazendo algo sublime.
O Salmo 119 que nós cantamos, tem um verso, né, que nós não temos a versão cantada ainda, mas ele fala, né, que justamente rejeitar as leis, os mandamentos, os decretos, né, como é chamado ali no Salmo 119, nós vamos cantar uma porção ainda hoje, é rejeitarmos a herança que Deus nos dá. Rejeitar a lei é rejeitar a herança. Certamente o salmista tinha em mente algumas dessas passagens como essa de Moisés. Rejeitar a vontade soberana de Deus, está tudo ligado, viu, pessoal, o que eu falava há pouco. Rejeitar a vontade de Deus, rejeitar os mandamentos dele, o que ele quer para nós, é rejeitar aquilo que foi dado. Não pensarmos, né, na eternidade, em fazermos essas coisas diante do Senhor, que é Rei eterno, é rejeitarmos as boas dádivas que ele nos dá, é rejeitarmos a herança. Verso 5, para finalizarmos, né, o texto. E foi rei em Jesurum quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. De novo, né, uma questão aqui de interpretação, de tradução. Nós poderíamos, né, estar falando aqui de Moisés. Moisés foi rei em Jesurum. Se vocês pegarem algumas versões da Ara mesmo, ela vai trazer até Deus é rei do seu povo amado. E percebam, né, como duas versões da Ara às vezes podem ser tão contrastantes, né, na interpretação de um texto, mas eu entendo, né, que essa seria uma tradução mais adequada. Deus é rei, é porque não tem, né, o sujeito ali mesmo diretamente, mas seria então como se Deus viesse e veio, né, como rei de Jesurum. A gente já chega, né, em que é Jesurum. Se nós entendêssemos ainda que fosse Moisés aqui, e Moisés foi rei em Jesurum, é, é um reino, né, um governo que seria ali, e de fato ele governou o povo, né, ele foi como um monarca para Israel no período em que ele esteve à frente do povo, seria um reinado, né, derivado ali do que o Senhor deu para ele. Mas eu ainda prefiro aqui que nós pensemos que foi diretamente o Senhor veio como rei e de Jesurum. Jesurum aqui é usado somente no cântico para falar, né, sobre um povo amado de Deus, ou o povo de Deus. É como se fosse um apelido para o povo de Deus. Então, Jesurum é a mesma coisa que o Israel de Deus, o povo amado por Deus. Então a tradução ficaria, né? Deus veio como rei ou é rei do seu povo amado. Quando Deus vem como rei, como ele vem como soberano e senhor, Deus está reivindicando a sua possessão sobre o povo. Deus está reivindicando que ele domina e governa. E vejam como isso está em conformidade, né, com tudo que nós vimos aqui nessa noite. Deus domina soberanamente sobre o seu povo. Ao olharmos, né, para trás e fazermos a visão do que Moisés tem aqui, e ele já fez isso algumas vezes, eu quero que vocês se lembrem de alguns eventos que nós passamos por eles aqui em Deuteronômio. 5 eventos, bem rapidamente, que mostram como rei, como Deus reivindica o seu reinado, né, com o povo, e vejam o que ele faz. Deus soberanamente e graciosamente escolhe um povo para si, elege um povo para si. Lembrem-se, Deuteronômio capítulo 7, 6 a 8. Eu amei vocês, eu amo vocês, não porque vocês eram um povo maior, não porque vocês eram um povo especial, tão somente porque eu escolhi vocês, eu amei vocês e escolhi vocês por causa desse amor. Segundo, Deus estabeleceu a sua aliança com esse povo. Desde Gênesis 12, nós somos colocados, né, à frente dessa aliança de um Deus, né, que tomou um povo para si, do qual, né, nós somos descendentes, descendência em Abraão, Gálatas 4, Romanos 4. Mas em Deuteronômio capítulo 5, nós vemos a ratificação dessa aliança. Vocês são eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor seu Deus. Eu tomo vocês como meu povo e coloco diante de vocês a minha aliança soberanamente. Terceiro, Deus aponta, né, então, para esse reinado, esse rei reivindica para si esse domínio porque ele libertou o povo da escravidão. No evento de libertação mais importante da antiga dispensação, de todo o Antigo Testamento, né, de Êxodo 15, versos 11 a 19, há
poema, né, um cântico ali de Moisés, logo depois, né, que o Egito é vencido. Não vai dar tempo da gente ler, mas não deixem de ler. Deus é aclamado como rei no cântico de Moisés após libertar, né, o seu povo. 4. Deus deu essa lei como um rei soberano que reivindica aquele povo para si, ele dá uma lei que expressa, né, então, que ele é o soberano. E quando eu lembro, no capítulo 4 de Deuteronômio, quando a gente estava começando a falar sobre Deuteronômio, foram os primeiros textos ali que nós lemos, como Deuteronômio sendo colocado como um tratado, né, de um suzerano ali, de um senhor, para aqueles que seriam seus vassalos. E 5, a promessa de Deus, como aqui no verso 3, em vários outros lugares de Deuteronômio, que Deus daria a vitória para o povo. Eu sou rei, reivindico ser rei sobre todos vocês, porque eu mesmo darei a vitória. Eu mesmo liderarei vocês como um conquistador e farei vocês chegarem aonde eu quero que vocês cheguem. Qual é a base para Deus reivindicar o seu domínio sobre você, sobre cada um de nós? Você, né, tem pego aí as exposições em Deuteronômio. Na medida em que eu fui falando, talvez você se lembrou de cada uma das exposições, quando nós identificamos cada uma dessas coisas como para nós. Esse é o mesmo reclame, né? O mesmo reclame que teve para Israel daquela época, para esses homens aqui na bênção de Moisés, que eram aqueles israelitas, né, que estavam vivos naquela época. É o mesmo reclame para a igreja de todas as épocas, inclusive para vocês hoje. Como em Efésios, no capítulo 1, Deus escolheu você e Ele te amou antes da fundação do mundo. Ele fez isso graciosamente colocando você, alheio à aliança, dentro da aliança e enxertado nela, João capítulo 1. No tempo e no espaço, na sua vida, Deus te remiu da escravidão do pecado. E Ele fez isso de um modo sangrento, libertando a todos nós na cruz sangrenta de Cristo, na sua morte expiatória, tendo passado o inferno no nosso lugar. Ali a libertação foi concluída, foi perfeita. Ele fez isso. Ele trouxe o maior ato de libertação, agora não só da antiga aliança, mas de toda a história do mundo. Por isso, esse é precisamente a plenitude dos tempos, quando Cristo Jesus veio. Nós já falamos que o paralelo, né, da salvação do Egito, e ele é tantas vezes falado ali, essa libertação, o êxodo, é para que nós entendamos o quão grandioso é o que Cristo Jesus fez. Tudo aquilo apontava para essa salvação, essa libertação, que inclusive é base para a salvação dos nossos irmãos da antiga aliança, e não poderia ser de outra forma. 4. Ele deu para você a mesma lei, os mesmos estatutos, e ele reclama para si, e é assim que é colocado, né, no fim de várias cartas dos apóstolos, o Senhor Jesus Cristo, ou melhor, toda boca então, né, confesse que o Senhor, Jesus é o Senhor e Salvador. Ele não só nos salvou, mas ele vem como nosso Senhor e coloca diante de nós a sua lei, lei que ele mesmo clama, né, e brada, num desses discursos, João 14, num desses discursos finais, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E 5, ele deu a promessa da vitória certa. Vitória sobre o mundo, sobre o diabo e seus anjos, que ele mesmo já limitou os seus poderes, porque agora ele domina e é rei. Vitória sobre o seu pecado. Quando nos sentimos abatidos, angustiados, tristes porque não vencemos, né, o pecado, confiemos em Cristo Jesus, nos apeguemos à promessa da vitória. E vejam, não é uma vitória tão superficial quanto sermos ricos nesse mundo. Que pobreza seríamos pensar assim. Mas a vitória de realmente conquistarmos uma vida de santidade para o Senhor. Sim, conquistarmos uma vida de bênçãos nessa terra, visando abençoar, em primeiro lugar, a nossa família, e então a nossa comunidade e a sociedade ao nosso redor. Pararmos, né, de sermos crentes coitados ou que vivem, né, ali com medo, então, do que vai acontecer, da destruição, da guerra, do Armagedon,
do fim do mundo, para passarmos a ser crentes que entendem que nós somos vitoriosos em Cristo e que Ele quer nos levar para um momento de bênção, para que a igreja dele seja relevante e domine. Domine em qual sentido? Bélico, militar? De forma alguma. Domine impactando a sociedade profundamente. Essa é a vitória que ele nos dá. As mesmas 5 coisas que Moisés tem em mente, as mesmas 5 coisas estão para nós postas hoje em dia. Assim, ele mesmo reivindica a sua vida para ele como rei e soberano. Lembrem-se, assim como Moisés colocou isso, quem coloca isso para nós, né, essas 5 coisas, ou tudo isso que está nesse sermão, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não como Moisés, porque Moisés, Hebreus capítulo 3, era como um servo na casa, mas ele é o Senhor e dono da casa. Como vimos em João, e nós veremos mais detidamente nas exposições, nós ainda vamos começar o capítulo 12 nas exposições no Evangelho de João. Eu disse, né, para vocês, a última semana já começa ali no capítulo 12 e o capítulo 13 já é a última noite. Nessas palavras abençoadoras de Cristo do capítulo 17 que nós lemos, ele ora por nós que viríamos, aqueles que viriam, para que vocês sejam um com o Pai, para que vocês sejam esse povo remido, escolhido, amado por Ele, que vocês sejam aperfeiçoados em unidade, a fim de que o amor que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Todo um discurso de ânimo para uns discípulos que passariam por coisas muito difíceis, e mesmo para nós hoje que também temos as nossas dificuldades. O que Cristo está bradando ali é: quando eu morrer, não se esqueçam desse momento de libertação, da cruz que virá amanhã, né, na sequência histórica ali para eles. E todos nós fomos libertos para uma nova vida debaixo desse Rei que é Jesus Cristo, para que vivamos e não morramos. Olhem para trás, no nosso caso aqui, né? Olhemos para trás, como Moisés fez, né? Aquela lição, então, olhemos para trás para tudo que foi feito por nós. Nesse nosso presente, olhemos para toda de quem é o nosso Deus e como ele se apresenta e como ele nos salvou. E então, daqui para frente, olhemos vitoriosos e esperançosos para a vida que teremos. Vitória contra o pecado, de bênção para a nossa família. Não desfaleçam. E essa era a grande palavra, né, para Josué e para aqueles que estavam ali. Não tema e não te espantes, não te mandei eu. Não desfaleçam, mas sejam fortalecidos mesmo em meio à guerra e às batalhas. Viva, né? Vivamos para o rei e levemos o domínio dele para onde quer que nós formos. Espalhemos, né, as boas novas e conduzamos pessoas para estarem debaixo desse senhorio, para reconhecerem que ele é Salvador e é o Rei soberano que governa sobre todo o mundo. Eu quero ainda trazer, né, as últimas palavras mais impactantes da história. Eu ainda não mencionei, né, no sermão de hoje. Nós já mencionamos, né, as últimas palavras de Cristo em carne antes da sua segunda vinda, já ressurreto. Mas últimas palavras mais impactantes, mais gloriosas e que também João registra no seu evangelho, quando nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, e o texto relata exatamente assim: tendo percebido que a obra já estava consumada, ou tendo percebido que tudo já estava feito. É aquele texto, né, em que ele pede o vinagre como um preparativo para o que ele tem sede, né, e ele pede vinagre, como um preparativo para o que ele bradaria e o que ele falaria na sequência. O último brado do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz: está consumado. Essa é a palavra de libertação para nós, para todos os homens, para aqueles todos que são remidos no sangue de Cristo, de um Cristo que percebeu que a obra fora completada. E João capítulo 10, ele não é tomado, mas ele entrega o seu espírito.
Ele dá a sua vida. Essa última palavra de Cristo, antes dele morrer naquele corpo, é a palavra que nos mostra essa obra grandiosa que foi feita por nós. A obra que havia sido completada, que havia sido consumada. O Rei soberano do universo, apresentado como em Isaías, apresentado como em Apocalipse, Filho do homem em toda a sua glória, veio ao mundo como homem para morrer e salvar pecadores, que ele amou até o último fôlego. Não desprezemos essa história. A próxima vez, que o pecado te assolar, as angústias da vida, a tristeza, a vontade, de abandonar as coisas, a vontade de não fazer e seguir segundo a lei, lembre-se disso nessa semana. Lembre-se disso. Lembrem-se disso, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que maravilha podermos estar diante, Deus, dessa palavra. Diante do Senhor, ó Deus, que nos deu uma salvação dessa forma. Pensarmos, ó Deus, em Cristo, na glória que Ele tinha, junto ao Senhor, na eternidade. Pensar, ó Deus, que antes da fundação do mundo, um plano desse foi arquitetado. Que o Senhor, ó Deus, nos amou e nos escolheu. E por isso, antes da fundação do mundo, pensou em enviar seu Filho e na plenitude dos tempos o fez, o seu unigênito Filho, para passar por todo tipo de atrocidade, de falta, de dificuldade, e naquela cruz ser morto no nosso lugar. Ele mesmo se entregando para salvar pecadores. Deus, nós não queremos estar alheios a essas coisas. Nós não queremos, ó Deus, viver as nossas vidas ou morrermos sem mesmo meditar nisso tudo. Queremos, ó Deus, diante dessas verdades, viver a nossa vida, Deus, para o Senhor e morrermos, ó Deus, como Moisés, como homens e mulheres de Deus. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Não permita, ó Deus, que nós abandonemos ou deixemos de lado tão grande salvação. Nós não pisemos, Deus, o sangue de Cristo, mas que nós, ó Deus, nos submetamos a Ele como nosso Rei, como nosso soberano, reconhecendo, ó Deus, então, essa salvação, reconhecendo a aliança, reconhecendo, Deus, o amor, e vivendo, ó Deus, então, em conformidade com essa lei que foi promulgada. Possamos, ó Deus, fazer a sua vontade com as nossas vidas. Abra, ó Deus, o nosso entendimento para que possamos aplicar, Deus, a sua lei em cada aspecto, Deus, da nossa história e existência. Por favor, ó Deus, nos faça viver, andar, ó Deus, nessa vitória que o Senhor já preparou para nós, vencendo, ó Deus, o pecado, vencendo o diabo e seus anjos, no Senhor, ó Deus, no poder do Teu Espírito, vivendo, ó Deus, mesmo no deserto, sabendo que as Suas bênçãos estão sobre nós, que possamos, ó Deus, partir, ó Deus, para cumprir o papel da igreja, um papel, ó Deus, de domínio, um papel, ó Deus, de conquista, de levar, ó Deus, o Seu Evangelho a todas as nações, pregando, Deus, primeiramente para aqueles que estão aqui do nosso lado, impactando, Deus, a nossa sociedade e essa cidade de Uberlândia. Por favor, Senhor, nos ajuda, conduza o Seu povo, conduza a Sua igreja. Tem misericórdia, Deus, do Seu povo. Oramos, ó Deus, sempre agradecidos, sempre maravilhados por essa obra, ó Deus, triuna, do Senhor Deus Pai, do Teu Filho, do Teu Espírito Santo. Mediados por Cristo Jesus e lavados e remidos no Seu sangue, nós oramos. Amém.